Domingo passado nós começamos uma nova série de mensagens chamada Segredos de Família, descobrindo Deus em famílias imperfeitas. A ideia dessa série é a gente olhar para a família de Abraão, que não é uma família de propaganda de margarina, tá? Já vou adiantando. É uma família super imperfeita também, cheia de tudo que você pode imaginar. Tem abuso de poder, tem disputa de irmãos, tem preferência dos pais por filhos, favoritismo, tem questão do machismo muito forte. Enfim, tem tudo aquilo que torna uma relação familiar difícil. E por que a gente está olhando para essa família? Porque nossas famílias também são imperfeitas. E às vezes a gente tem essa ilusão, né, essa idealização que Deus, ele só opera se tiver tudo redondinho, se tiver tudo perfeito, tudo funcionando certinho. E o que a gente vai olhar então ao longo dos próximos domingos é que Deus, ele age de fato, ele entra na nossa história do jeito que a nossa história é, com as nossas imperfeições, e ele vai costurando a história de salvação a partir das nossas próprias famílias, do jeito que elas são, com tudo aquilo que elas têm. E se você ainda não ouviu, né, nosso Spotify está lá e você pode ouvir o sermão já do domingo passado. E o que a gente começou a ver foi que no último domingo nós vimos quando, diante da fome, Abraão foi incapaz de confiar na promessa de Deus e acabou que ele entregou Sara, né, para o rei do Egito, para poder livrar a própria pele dele. Mas mesmo ali no meio da mentira, no meio do medo, Deus permaneceu fiel a quem Ele é e Ele entrou nessa história, libertou eles. E agora, hoje, a gente vai ver o que acontece quando Abraão volta do Egito. Então ele sai do Egito, volta, agora um homem rico, cheio de coisas, e é exatamente essa prosperidade que vai gerar a próxima dificuldade da história deles. Então eu quero convidar você a ler comigo Gênesis 13, e hoje a gente vai refletir sobre quando é necessário a gente se distanciar. Quando é necessário nós nos distanciarmos. Então vamos ler Gênesis 13, a gente vai ler todo o capítulo. Pedir para a Bia fazer essa leitura, pode ser, Bia? Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes.
Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nas carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Esta é a palavra de Deus. Bom, Abrão sai do Egito e, como a gente falou semana passada, o problema dele é que o plano dele dá certo, né? Ele entrega Sara para o faraó, com isso ele fica muito rico, mas toda essa prosperidade só mascara o fracasso que estava rolando dentro da casa dele. E aí, se não é Deus entrar nessa história, né, e libertar Abrão do Egito e Sara, né, das mãos do faraó, o primeiro capítulo da história dele teria sido o último. Mas então Deus liberta ele sai muito rico e volta para o primeiro lugar onde Deus tinha aparecido para ele, feito a promessa. O problema é que ele não está sozinho, né? O Ló, sobrinho dele, vai junto. E a essa altura, Ló também já é um homem muito rico, com muito gado, muitos empregados. Na verdade, gente, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a gente descobre que os dois, Abraão e Ló, o que eles são chefes de clãs dentro de uma estrutura tribal que tinha na antiguidade. Então, a gente tem um pouco de noção quando a gente olha o capítulo seguinte, que é Gênesis 14, o que acontece? Tem uma coalizão de reis e esses reis atacam Sodoma. Ló está morando em Sodoma e eles levam Ló e toda a família dele embora. O que o Abraão faz? Ele junta homens da própria casa dele, que eram treinados para lutar, e ele leva esses homens, faz um pequeno exército com 318 homens que sabiam lutar para poder libertar Ló e sua família. E aí eu fui pesquisar e eu descobri o seguinte, que no Antigo Oriente, a estimativa que eles fazem é que os homens que sabiam lutar eram cerca de 15 a 20% da população total. Então, se a gente fizer uma conta bem conservadora, o grupo de pessoas debaixo da liderança de Abraão era um grupo de 1.500 a 2.000 pessoas. Aí tem mais o gado. Um homem rico dessa época, ele ia ter mais ou menos umas 3.500 cabeças de ovelhas e cabras, uma centena de bois e mais umas dezenas de jumentos e camelos. Então a gente não está falando de duas famílias de 20 pessoas que estão brigando por causa de um sítio. Vocês estão entendendo? É um clã gigante, né? É uma pequena cidade. E se eles não tomam cuidado, né, logo ia ter um conflito armado. É isso que o Abraão saca e ele vai conversar com Ló. Então por isso que ele vai dizer, olha, não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Então ele diz isso porque provavelmente a coisa já estava começando a sair do controle. Tenta imaginar comigo. Os pastores vão levar as ovelhas lá no poço, né? Aí começa a brigar, não, eu tenho direito porque eu cheguei primeiro, não, mas hoje era meu dia e tal, e vai por causa de água do poço, por causa de pasto, por causa de curral, e a coisa estava ficando feia, daqui a pouco os caras iam quebrar o pau mesmo, né? Então, o que esse texto escancara para a gente é um dos principais segredos de família, que é o seguinte: o que a gente faz quando não dá mais para a gente ficar perto de uma pessoa que a gente ama? Mesmo que tenha um motivo assim que não seja um motivo mau, sabe? Um motivo ruim, nada assim. O que a gente faz quando as circunstâncias da vida não conseguem sustentar essa proximidade? Isso leva a gente para o coração da mensagem dessa manhã. Por que é tão difícil a gente criar distância? Tem um cara que eu sigo no Instagram, que é um estadunidense, que a página dele chama Diacho de Gringo. Vocês já viram, conhecem Diacho de Gringo? É um cara que era âncora de TV lá nos Estados Unidos, ele é casado com uma brasileira. Um dos vídeos dele me chamou a atenção, ele falou o seguinte, que quando ele estava morando lá nos Estados Unidos, domingo de manhã para ele era o seguinte: ele acordava tarde, fazia o café dele, aí ele ia ler um livro, ia fazer uma caminhada, aquela coisa assim, sabe, bem tranquila, silenciosa, né? Até que ele veio morar no Brasil.
E aí ele descobre que o domingo pra gente é diferente. Porque ele estava na casa dele, de repente chegava o sogro e a sogra, daqui a pouco vinham os cunhados, daqui a pouco era criança correndo, sobrinhos correndo, e daqui a pouco já começava aquele cheiro de carne na churrasqueira, que ele nem sabia de onde tinha vindo, e dali a pouco a cozinha estava parecendo uma rodoviária, e a sala, aquele monte de conversa, tudo misturado ao mesmo tempo. E no começo esse negócio deixa ele muito incomodado, porque ele achou que ele estava perdendo a privacidade dele. Até que ele entendeu que isso não era falta de respeito. Isso é o puro suco do Brasil, não é isso? Porque é o que a gente é, né? Nós somos relacionais, nós somos gregários, pra gente quanto mais melhor, não é isso? Quando a gente pensa em família, a gente não pensa só papai, mamãe e filhinhos. Pra gente família é o quê? É avô, é vó, é tio, é afilhado, né? É padrinho, é aquela coisa grande, né? É tia, né? Família é isso. E mesmo que a nossa cultura, ela vem sofrendo influências, né, dessa coisa individualista do Ocidente, essa coisa do self-made man, sabe? O cara que constrói a história de vida dele sozinho, né? Que vai conseguindo as coisas. Eu fiz por mim mesmo, né? Sabe? O cara bate no peito. Mas, cara, não adianta. A nossa cabeça é uma cabeça de clã ainda. E é muito interessante que você vai ver que tanto nas classes mais abastadas quanto nas mais simples, a gente pensa como clã. Você vai ver o pessoal que fala, né, dos ricos, né? Por que o rico pensa como clã? Porque o pessoal que é mais rico no Brasil, eles só se casam entre si, você já percebeu? Não adianta ter dinheiro, tem que ter pedigree. Né? Você tem que ser filho e neto e bisneto de não sei quem, senão não pode casar. E a gente que é mais, né, das classes mais simples, tem aquela coisa do joga corda, né? Então quem melhora um pouquinho joga corda para o outro subir. Por quê? Porque a nossa cabeça ela é assim. Só que isso também traz uma dificuldade. Por quê? O problema nosso é que a gente tem dificuldade de estabelecer limite, principalmente na família. Não é isso? Você percebeu que, para a gente que é brasileiro, criar distância quase sempre parece falta de amor. Não é isso? Falar um não parece que você está rejeitando a pessoa. Quando você não atende uma expectativa da família, muitas vezes soa como ingratidão. Não participar, né, tipo de um evento, de um encontro, gera uma culpa danada no nosso coração. Mas o Anselm Grün, que é um monge alemão, né? Alemão. Então ele vai falar o seguinte, que a relação saudável, ela precisa respirar, ela tem que ter um equilíbrio entre proximidade e distância. Só que a gente tem dificuldade com isso. Porque parece que pra gente o amor só pode existir nessa coisa que não tem muita fronteira, sabe? Que é tudo misturado. A gente parece que tem que estar meio fusionado, né, com a pessoa que a gente ama. Só que Gênesis 13 mostra pra gente uma história diferente. De dois homens que descobrem o contrário. Eles descobrem o quê? Percebe? Abraão não se afasta de Ló porque ele deixou de amar Ló. Ele se afasta de Ló para continuar amando Ló. Porque senão ia ser impossível ficar junto. Tanto é que depois, mais para frente, ele vai, né? Tipo, igual eu falei para vocês, fazer o exército para poder libertar Ló. E quando Deus diz que vai destruir Sodoma, é muito interessante que Abraão ele vai barganhar com Deus, sabendo que Ló está lá em Sodoma, para Deus poupar a cidade. Porque ele amava Ló. Então não é porque ele deixou de amar, é porque de fato ele queria continuar amando. E aí eu trago para a gente hoje, né? Tem momentos que a maior ameaça para uma família não é a distância. É a gente insistir numa proximidade que a realidade já não dá conta de suportar. Aqui no caso deles, né, a terra não podia suportar os dois juntos. Mas para alguns de nós, essa terra que não consegue sustentar pode ser outras coisas. É aquela pessoa que precisa dar conta de tudo, sabe? Tipo, da
da educação das crianças, ao acompanhar os pais numa consulta médica, de cuidar da casa, ter que colocar dinheiro dentro de casa para fazer o mercado, de cuidar dos netos, a sustentar um filho que está com dificuldade, de mediar uma briga entre irmãos, a escutar o desabafo de pais separados. E aí você soma com o grupo de WhatsApp da família, que é uma bênção, né? E aí o povo briga por causa de política, de futebol, de religião. E aí quando você vira pai, tem um grupo ainda da escola, das crianças, e aí uma treta danada, porque a criança que mordeu outra criança, o aniversário da professora, a lição de casa que ninguém sabe como é que resolve o negócio. E fora tudo isso, você ainda tem que dar conta de fazer dieta, fazer exercício, ler, não sei quantas páginas por dia, aprender um novo idioma, não é isso? Postar vídeo do teu trabalho no Instagram, passear com o cachorro e dormir 8 horas por noite. Vocês percebem? Talvez o tempo não seja o suficiente para a gente fazer tudo isso. Talvez o nosso emocional não dê conta de tudo isso. Talvez o nosso corpo não suporte tudo isso. Talvez a maior dificuldade que nós tenhamos não seja estabelecer limites. Talvez a nossa maior dificuldade é nós entendermos que nós somos limitados. Por isso que a gente não consegue pôr limite. E talvez você já está vivendo hoje com uma irritação danada, se sentindo abusado, se sentindo esgotado, usado, decepcionado. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é o seguinte: quando foi a última vez que você ouviu seus sentimentos? O Igor pregou sobre isso, né? Sobre as emoções. A gente precisa aprender a ouvir as nossas emoções. Talvez sejam os pastores, né? Dentro de nós, mostrando o seguinte: cara, você não está dando conta de tudo isso. Tipo, tá difícil aqui, tá um conflito. Porque quando a gente confunde amor com ausência de limites, a gente acaba criando situações que o resultado inevitável vai ser conflito. E aí, se criar distância é tão difícil, se colocar limites gera tanta culpa, se a gente tem tanto medo de perder as pessoas, perder oportunidades, perder espaço, como é que Abraão consegue fazer isso? E a gente não. Então esse é meu terceiro ponto, né? A liberdade de Abraão. Abraão não consegue se distanciar de Ló por causa do temperamento dele, porque ele era um cara mais velho, mais sábio, ou simplesmente porque ele não ligava para Ló, não é isso. Olha o que Abraão fala no verso 9. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que essa atitude de Abraão ela é totalmente inesperada. Sabe por quê? Porque Abraão ele entrega para Ló a prioridade da escolha. E por qualquer critério que você quiser escolher da época, Abraão tinha prioridade para escolher. Ele era o cara mais velho, ele era o líder do clã, ele era o tio, ele tinha um clã maior, ele tinha recebido a promessa de Deus, ele devia escolher. A escolha era um direito dele. E ele abriu mão da escolha e deu essa escolha para Ló. Agora, o que eu percebi também foi que a reação de Ló também é inesperada. Sabe por quê? O costume dos povos semitas, e até hoje é assim, é o seguinte: você nunca aceita um presente de cara. Já viu essa coisa o pessoal brinca, né, do turco, né? Você oferece uma coisa para o turco, ele não aceita de cara o presente, porque é falta de educação. Você tem que negar, você tem que rejeitar e o cara tem que insistir umas 15 vezes até a pessoa aceitar o presente. Senão é falta de respeito. Agora você viu o jeito que o Ló faz? Olha o que o texto fala. Ló simplesmente ergueu os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ele nem sequer tentou barganhar com Abraão. E isso mostra para a gente que os olhos de Ló, quando ele ergue os olhos, esses olhos estão cheios de ganância. Lembra que eu falei para vocês? No Gênesis,
O olhar é um órgão, o olho é um órgão ligado ao desejo. Você vê, você deseja aquilo, você olha, você vê, e aí você toma aquilo para si. E eu fiquei pensando o seguinte, Ló parece que está entendendo que o futuro dele depende daquilo que ele consegue conquistar, então ele calcula, ele compara, ele escolhe. E o narrador alerta, no verso 13, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Porque quando fala que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, o grande pecado deles não é a homossexualidade, como o pessoal fala pra gente. Porque se você olhar lá em Ezequiel, capítulo 16, o verso 49 ou 50, vai falar pra gente que o grande pecado de Sodoma, sabe qual foi? Eles tinham prosperidade, eles tinham fartura e eles não ligavam para os pobres. Eles não repartiam aquilo que eles tinham. E aí fala assim, foi por isso que eu tirei eles da minha frente. Ló não sabe, que o desejo dele conduz ele para viver com pessoas que fazem a mesma conta que qualquer um de nós faria na nossa cultura capitalista. Qual que é? Escolher o melhor ativo. Terra fértil, água em abundância, condição ideal de prosperar. Do ponto de vista econômico-financeiro, Ló tomou a decisão certa. O que ele não calculou foi que mais tarde essa ganância ia cobrar um preço alto para ele. E Abraão, por outro lado, ele tem a liberdade de não precisar brigar para escolher, ainda que fosse o direito dele. Eu fiquei pensando, como que Abraão conseguiu fazer isso? Sabe qual que é a conclusão que eu chego? Depois do tempo dele lá no Egito, lembra que Abraão penou lá no Egito, Agora ele está de volta. Eu acho que Abraão começou a entender uma coisa a respeito de Deus. Que é o seguinte, o futuro nosso depende da promessa de Deus, não daquilo que a gente é capaz de conquistar. Nosso futuro depende da promessa de Deus, não do nosso desempenho, não do nosso esforço, não daquilo que a gente consegue prover, o self-made man, Não, nosso futuro está na mão de Deus. É isso que dá para Abraão a liberdade de descansar na palavra de Deus, e mesmo que aos olhos de todo mundo ele está perdendo, ele está confiando que Deus vai cuidar dele. E nesse sentido, Abraão aponta para um descendente dele, um filho dele, que também viria para esse mundo e também abriria a mão do direito que ele tinha. Não é isso? O filho de Abraão, Jesus Cristo, ele abre mão da própria glória dele. Por isso que Paulo vai dizer, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou. Era direito dele. E ele abriu mão. E é interessante que Ló olha a terra e ele escolhe a terra que fala lá que parecia o paraíso, parecia o jardim do Senhor. E Jesus vem, Jesus abre mão do paraíso e vem até essa terra e sofre, vai até o inferno para poder garantir para a gente o direito nosso ao paraíso. Então, nesse sentido, a liberdade que Abraão tem para renunciar aos seus direitos é um eco distante da liberdade que a gente tem em Jesus. Você não precisa ficar lutando, ficar brigando. Porque em Jesus a promessa de Deus é tua. Teu futuro está nas mãos dele. É ele que cuida. Então, se você precisar se distanciar, se você precisar criar espaço, se você precisar falar não, você pode fazer isso porque é Deus quem vai cuidar de tudo. É Deus que vai sustentar. Isso é tão importante para a gente, sabe por quê? Eu fiquei pensando nisso, Parece que Abraão demora para entender isso. E a gente também demora para entender. Mesmo a gente conhecendo Deus, mesmo a gente caminhando com Deus, você percebe? Abraão precisou ir para o Egito, precisou sofrer,
para voltar e aí começar a entender assim, olha, eu acho que dá para eu descansar aqui, que Deus vai cuidar. E às vezes a gente caminha com Deus há tanto tempo e a gente demora para entender, e talvez as coisas difíceis e as coisas dolorosas que a gente passa na nossa vida, é exatamente isso que vai formar a gente, que vai capacitar a gente a dar o próximo passo depois e falar assim, tá, já entendi que é Deus que vai cuidar, então deixa eu confiar aqui nele. Os egitos que você vive na tua história são muitas vezes as coisas que vão te ajudar a entender que não, pode confiar em Deus, Ele vai cuidar. Ele está cuidando, Ele vai sustentar. Então você não precisa vencer toda a discussão, você não precisa controlar todas as pessoas, você não precisa carregar sozinha ou sozinho o peso de dar conta de tudo, você não precisa proteger a tua reputação a qualquer custo. Por quê? Porque Deus está cuidando. E deixa eu ser bem direto com você. Essa necessidade que a gente tem de dar conta de tudo, de controlar tudo, de estar disponível para todo mundo o tempo todo, no fundo, sabe o que é isso? É um ídolo que a gente constrói no nosso coração, uma tentativa de auto-justificar a nossa vida. É como se a gente falasse o seguinte, olha, a minha vida tem valor porque sou eu que sustento esse negócio todo. Minha vida tem valor porque, cara, se não fosse eu, essa casa caía. Se não fosse eu, essa família já tinha acabado já. Então vocês percebem? No fundo, a gente cria um ídolo dentro da gente. Esse ídolo do eu dou conta, eu consigo, sou eu que sustento. E aí quando você consegue, nossa, você vai lá nas alturas, né? Mas e quando você falha? E deixa eu te contar um segredo, todo mundo falha. Não é praga não, tá? É só uma constatação, todo mundo falha. Ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Aí a gente descobre que o pé do ídolo é de barro. E aí você vai lá embaixo, você fica mauzão, depressivo. Parece que a vida acabou, porque ela perdeu o sentido. Mas, cara, você não precisa disso. Você não precisa disso. Porque é bonito o final do texto, né? Você percebe? O texto fala que Ló ergueu os olhos, viu a campina e escolheu. E foi conquistar. Depois que Ló sai, Deus aparece de novo para Abrão. E o que Deus fala para Abrão? Fala assim, erga os olhos. Percebe o contraste? Um ergueu os olhos porque falou assim, sou eu que vou fazer esse negócio acontecer. O outro ergueu os olhos para poder receber de graça de Deus. Deus deu para ele, falou assim, olha, pode orar tudo isso aqui vai ser teu. É a minha graça que te sustenta. E aí, no final das contas, quem é que fica com a terra? É aquele que ergueu os olhos para receber de graça, não é? Foi ele que herdou a terra, não o outro que escolheu. Isso me lembra Jesus. Lembra quando Jesus fala assim, mais tarde? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Minha oração para você nessa manhã é o seguinte, que Deus te dê um coração manso, que Deus te dê um coração humilde, para você confiar em Deus, para você acreditar que, cara, é Ele que está cuidando de tudo, é Ele que está sustentando. Então, se for necessário você criar espaço, sabe? Se for necessário você falar não para alguém, se for necessário você colocar limite em alguma situação que está muito pesada, que você possa fazer isso confiando de que vai ficar tudo bem, Ele está cuidando. Eu queria encerrar orando. Vamos tocar música? Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Eu não costumo chamar ninguém, né, tipo na frente e tal, mas, cara, se você está precisando de uma oração, eu queria que você viesse aqui, eu queria orar por você, eu senti no coração isso. Se está muito pesado, se você está precisando... Eu queria orar por 3 pessoas, 3 situações que eu vou nomear aqui. Primeiro, essa pessoa que está cansada, sabe, assim, que
é essa terra, né, que não consegue mais sustentar, e a terra pode ser o tempo, pode ser as finanças, pode ser as emoções, pode ser o corpo, que já está abrindo o bico e você não está aguentando mais. Está pesado, você está precisando colocar limite em algumas situações e você não tem forças para isso. Eu queria orar por você, para Deus te ajudar. A segunda situação, eu queria orar por você que precisa falar o não para alguém, precisa colocar limite, mas só de pensar em fazer isso você começa a ficar nervoso já. Você não tem coragem de fazer isso. Já começa a suar. Você pensa em ter uma conversa, né, mais difícil e você não consegue. Eu queria orar por você, para Deus te dar coragem. E a terceira oração, eu queria orar para você que colocou limite em alguma situação. Só que quando a gente bota limite, isso muitas vezes gera tristeza. Abraão teve que se separar de Ló, né? Eu não acho que ele ficou felizão assim, sabe? Tipo, eu acho que foi difícil também para ele. Foi difícil para Ló. Colocar limite muitas vezes deixa a gente triste. Mas é importante a gente sentir essa tristeza. Eu queria orar por você também para te ajudar, para Deus te ajudar. Então, se você quiser, vem aqui na frente, a gente vai estar orando enquanto o pessoal canta essa música. E aí você pode se aproximar e eu vou estar orando por você.